Cruzeiro 1, Betim nada. O Cruzeiro ontem conquistou uma vitória assim muito difícil, muito complicada. Nos últimos segundos do jogo, uma vitória que mantém o Cruzeiro vivo no Campeonato Mineiro. E foi na cagada, tá? Na cagada do Cássio. Cássio, no meio do jogo, ele teve que sair e ativar o protocolo. Deixa eu ir ali no banheiro agora, seu juiz. E nós vamos falar aqui no quadro No Dia Seguinte. É isso mesmo, galera. No dia seguinte às partidas do Cruzeiro, eu sempre estou aqui para fazer comentários e analisar como foi o jogo. E vamos falar dessa partida do Cruzeiro contra o Betim, num campo ontem que não era o ideal para a prática de um futebol de altíssimo nível, mas o Cruzeiro foi lá e fez o que tinha que fazer. O que? Trouxe os 3 pontos que manteve o clube vivo no Campeonato Mineiro. Você que é visitante aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações para você ser informado assim que sair conteúdo novo aqui no canal e diariamente a gente posta vídeo aqui no canal. Dá um joinha, dá um like e compartilha com amigos e familiares esse conteúdo porque fortalece demais o nosso trabalho e vamos ao conteúdo. É isso mesmo, galera. O Cruzeiro ontem teve uma conquista difícil, né? Uma vitória em cima do Betim nos últimos segundos ali, último lance do jogo. O Arroio conseguiu lançar a bola pra dentro da área e o Matheus Pereira, cara, tipo assim, ele não conseguiu cabecear, né? Isso é a verdade, ele resvalou. Ele apenas resvalou e a bola foi no fundo das redes, Cruzeiro 1-0. Vamos falar como é que foi o jogo? Assim, pegando o jogo em si e comparando com os jogos anteriores, duas coisas positivas. Duas coisas positivas pontuais, né? Primeiro, o Tite fez o que tinha que ser feito. Ele não inventou na escalação e ele mexeu quando deveria mexer e do jeito que dava pra mexer. Primeira coisa. Se houvesse uma derrota ontem, cara, a torcida iria colocar na conta do Tite. Isso já tá determinado, tá, gente? O dia que ganhar, ele vai ter sossego. O dia que perder, a galera vai colocar a culpa nele. Não concordo com isso, tá? Eu sempre deixo clara a minha posição aqui. Eu não concordo com essa forma de crítica, de postura do torcedor. Eu, como torcedor, eu sempre penso o seguinte, a crítica e o elogio, ela tem que ter contexto, cara. Sem contexto, a sua crítica, ela vira só um barulho e um histerismo. Cara, eu fico muito, assim, triste com esse histerismo, às vezes, do torcedor cruzeirense. Fico, tá? É muito histerismo, cara. Uma loucura. É coisa criada da cabeça das pessoas, cara. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso também depois, especificamente. Então a crítica ela tem que ter contexto, assim como o elogio tem que ter contexto. Uma demissão de um treinador, ela tem que ter contexto. E você não demite um cara com 15 dias de trabalho, com 20 dias de trabalho. Isso é loucura, velho. Isso é insano. Ô, gente, assim, tudo o que eu falo não é o que eu quero ou a minha opinião. Às vezes eu dou a minha opinião. Mas, ó, gente, essa aqui é minha opinião. Entendeu? Mas a maioria das coisas que eu falo aqui não é, às vezes não é nem sobre futebol, é sobre a vida. Você não manda nenhum colaborador embora com 15 dias, 20 dias de trabalho. Você não deu tempo ainda pra ele trabalhar. Você entendeu? Qualquer empresa, qualquer negócio. Ah, mas futebol, assim, cara, futebol também não é assim. Sabe por quê? Eu acompanhei futebol na década de 90, acompanhei futebol nos anos 2000, aí 2010, 2020. Cara, isso não existe. Isso não existe futebolisticamente falando, fisicamente, biologicamente, matematicamente, economicamente, gestão, modernidade. Isso não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é um desejo seu, do seu coração. Às vezes é uma mágoa, uma frustração, uma chateação sua e você quer trazer isso pro clube. Eu vejo isso no torcedor cruzeirense. Mas enfim. Então, ontem, se tivesse uma derrota, não era culpa do Tite. Assim também como teve uma vitória, cara, e assim, e o que ele fez? Cara, eu não vou atrapalhar. Que é o que eu acho que no jogo contra o Botafogo ele fez. Contra o Botafogo, ele atrapalhou. Ele escalou o time mal. Ontem ele escalou o que tinha que escalar, cara. Tinha que escalar, tirou o Lucas Silva do time e colocou o Gerson de volante, vindo de frente. E ali a gente pôde perceber o que a gente pode esperar do Gerson. E aí, cara, um Gerson vindo de frente, organizando o time, e principalmente pelo lado esquerdo. Aí a gente via muito. Aí você vê que o Matheus Pereira já ficou mais pelo lado direito. Porque o Gerson vai ser o cara que ajuda defensivamente e tem muita força física, né, cara? Quando tinha que recompor, cara, muita força física. Aí você vê a diferença dele pro Lucas Silva. O Lucas Silva, às vezes, na hora da transição defensiva, o Lucas Silva tinha mais dificuldade, ou tem mais dificuldade para recompor. Já tem muita força física, passada larga, rapidamente ele retorna. E quando vai atacar e construir, é o cara que sai pelo lado esquerdo. É o cara que vai associar ao Kaique, que vai se associar ontem, no caso, ao Christian. Então deu pra gente ter uma noção. Cara, constrói por dentro. É isso, cara. Não inventou, fez o que tinha que fazer. E colocou o Arroio do lado direito, que é onde ele funciona melhor. Beleza? Não inventou mal. E aí, é os jogadores em campo, cara. É os duelos,
é a responsabilidade. Cada um tem que ser responsável pelo seu duelo, ofensivo e defensivo. Aí vamos lá, defensivamente, ontem o Betim ofereceu muito pouco de dificuldade para a defesa do Cruzeiro, tá? Então, defensivamente, a gente não pode analisar muito o jogo de ontem, que não ofereceu tanto. Por exemplo, no Clássico e contra o Botafogo, que foram os últimos 2 jogos, o Cruzeiro jogou contra equipes da Série A, então ele foi mais atacado, ele passou por mais dificuldades por causa da qualidade do adversário. Então aí a gente vai e pontua. E aí a defesa não se saiu bem nesses 2 duelos contra times Série A. Ontem, contra um time do Campeonato Mineiro, a gente tem que... Lembra do contexto? Tem que ter contexto. Contexto não é pra gente exaltar ou denegrir a defesa. Mas vamos lá. Ok, passou, ok. No meio de campo, eu vi um time tentando transitar mais rápido. Então eu acho que na reunião que eles tiveram durante a semana, eu acho que isso foi muito conversado. Cara, precisamos transitar mais rápido, precisamos ser mais rápidos. Eu vi o time tentando fazer isso ontem. Então, galera, o que é? A gente tem que pontuar a ideia, porque isso vai melhorar com o tempo. Porque fisicamente ainda o time não tá bem. O time ainda não tá entrosado. Então vamos pontuar as ideias, tentando transitar mais rápido. Legal. Saída de bola defensiva. O Cruzeiro ainda passa muita dificuldade. E aí eu tô começando realmente a acreditar que é o Vidalba, que inclusive já está apto. Eu acredito que contra o Curitiba agora deva surgir na relação. Já vem treinando com os companheiros normalmente, mas ainda não foi relacionado em 2026. Então, eu acho que com o retorno do Vidalba, a gente volte a ter uma saída de bola melhor, como a gente tinha ano passado, beleza? Então, transitando bem. E aí, então, primeiro terço, o time não teve tantas dificuldades por causa do adversário. A transição meio-campo, ataque, tentando transitar mais rápido, se associando. Matheus Pereira com o Gerson, nítido que os dois vão construir as jogadas por dentro, pela direita mais o Matheus Pereira e pela esquerda mais o Gerson. Essa ideia me agrada, tá? E aí no último terço, pra mim, o maior problema do Cruzeiro, tá? O problema do Cruzeiro ontem foi o último terço, porque o Betim é uma equipe fraca. Então, defensivamente, os atacantes do Betim não vão oferecer tanto perigo para a defesa do Cruzeiro. Beleza, então no primeiro terço a gente não vai pontuar tanto. Agora, o último terço, o atacante do Cruzeiro tem muito mais qualidade do que o defensor do Betim, teoricamente. E ontem teve muita dificuldade de fazer gol, tanto que o gol saiu nos últimos 30 segundos. E ali, pra mim, aconteceu os maiores problemas do Cruzeiro, que vem acontecendo recorrentemente. Errando muito na tomada de decisão, em alguns momentos faltando com capricho. Eu até anotei aqui algumas coisas aqui, ó. Muitos erros de passe no último terço. Jogadores escolhendo mal na hora do passe e dos arremates. Na hora de tocar a bola para dar assistência ou a pré-assistência, os caras não estavam dosando no passe. Às vezes era um passe mais curto, tava dando passe longo. Às vezes era um passe, dá um toque mais leve na bola, tava dando um toque muito, muito forte na bola. E aí, errando muito. E as jogadas estavam sendo interrompidas. Chegava no último terço, a jogada sendo interrompida. A jogada morrendo. Então ela não virava uma assistência, ela não virava um lance claro de gol. E quando os atacantes tiveram a oportunidade, muitos faltou o capricho, né? Faltou o capricho para o Arroio, faltou o capricho para o Neisser. Um lance ele estava impedido, o outro ele não estava impedido. Faltou o capricho para o Matheus Pereira também, que recebeu uma bola cruzada, também finalizou mal. Quem mais? O Chico da Costa teve uma oportunidade, mas aí foi pro VAR e foi anulado o gol. Então, assim, muitos erros no último terço. E por isso o Cruzeiro não conseguiu finalizar em gol. Inclusive, cara, a primeira finalização do Cruzeiro, eu anotei aqui também, foi aos 34 minutos do segundo tempo. Foi a primeira finalização do Cruzeiro no gol. Pro goleiro fazer a defesa. Acho que foi o chute do Wanderson. Aos 34 minutos. Então, pra você ver como o nosso último terço ainda não está em dia, não tá com a pontaria em dia. E ali, olha pra você ver, continuando no último terço, o Arroio é o jogador mais contundente do Cruzeiro. É o jogador que mais pega na bola, é o que mais tenta. Mas é o cara que mais erra. O Arroio tá errando muito, cara, errando drible, errando na hora de ir na profundidade. O campo tá acabando, ele tá indo pra fora com a bola e tudo. Às vezes ele vai, cruza, a bola já tá passando por fora. Porque o pé tá descalibrado. E ali pesa sim, porque é ainda pré-temporada. E aí, tá vendo que a gente tem que pesar? Tá errando muito. Mas o Arroio não errava isso ano passado. Ele chegou aqui em setembro, vamos colocar aí. Ele estreou outubro, novembro e dezembro, 3 meses. O Arroio tá errando coisas que ele não errava. Mas por quê? O corpo ainda não está 100%. Eles não estão num nível de performance alto, mas ainda tá errando. Então, o último terço provocou esse placar magro, provocou essa dificuldade de vencer ontem.
Porque defensivamente a gente não sofreu gol e o time do Betim não oferece tanta dificuldade assim. E o Cruzeiro teve produtividade ou a bola chegou no último terço para que a gente vencesse de 1, 2, 3, mais tranquilo. Mas chegava ali, na hora de driblar, driblava errado. Na hora de finalizar, finalizava, chutava pra fora. Não conseguia chutar em gol. O primeiro chute no gol aos 34. E ali o Tite já tinha mexido bastante no time, né, cara? E eu quero ressaltar uma parada aqui, que olha pra você ver que é pré-temporada, e isso envolve muito o planejamento. E lá no segundo semestre a conta vai chegar, tá, galera? O Cruzeiro teve 3 jogadores lesionados até agora. Nós estamos iniciando fevereiro. Hoje é dia 2, praticamente um mês de reapresentação do primeiro grupo do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro teve 2 grupos de reapresentação. Teve no dia 2 os meninos da base, os garotos oriundos do sub-20 e alguns reservas. E o Cruzeiro teve 3 lesões, as 3 lesões musculares. Por que você acha que o Cruzeiro teve lesão muscular? Porque a gente vive pesando aqui, gente, pré-temporada. Pré-temporada. Se não fizer um trabalho bem feito, vem a lesão muscular. E eu sei que a maioria da galera que é leiga, que a galera acha que isso não tem nada a ver, só que tem a ver. E ali, Matheus Henrique, primeiro jogo contra o Pouso Alegre, lesão muscular. Por quê? Ele voltou antes, né, no dia 2, e já teve que fazer o primeiro jogo com praticamente menos de 10 dias de treino. O corpo não tá bem. E aí ele faz um movimento com muita intensidade, só que o corpo tá encurtado. O corpo ainda não tá preparado ainda para receber aquele tipo de movimento, lesão muscular. E ali, ontem, Jonathan Jesus, nos primeiros minutos, mesma coisa, campo pesado. E aí, com o campo pesado, para você brecar o seu corpo, você acelera. Para você travar o seu corpo, você tem que fazer um movimento mais brusco ainda, porque o gramado tá escorregadio. E tem pouca grama num campo como aquele de ontem. Movimento brusco, lesão muscular. A musculatura ainda não tá forte ainda. Segundo jogador. E ali, pá, deu o lance do Chico da Costa, que ele tira o goleiro, pá, ele arranca, dribla o goleiro e faz o gol. Lesão muscular, Chico da Costa. Porque também é outro que já chegou e já foi pro jogo. Lembra o jogo contra o Tombense, que teve que ir contra o Uberlândia. Mal chegou, treinou e já teve que ir. Lesão muscular. Isso é o desafio desse ano, galera. Isso tem que ser pesado. O torcedor precisa ter, cara, um mínimo de entendimento de como os processos acontecem e por que que isso acontece. E ontem eu tava pensando, cara, o Cruzeiro ontem ele teve mais vontade, mais disposição que nos jogos anteriores. Beleza, é o Betinho. Ok, vamos pesar que é o Betinho. Mas se o Cruzeiro tivesse tido a mesma dedicação e a mesma vontade contra o Atlético e contra o Botafogo, que são 2 resultados que pesaram nessas críticas dos últimos dias, porque são clubes da Série A, o Cruzeiro não teria perdido para o Atlético, porque o segundo tempo do Cruzeiro foi inexistente, o Cruzeiro entregou, isso porque o Cruzeiro começou a preparação do time titular mesmo, depois ele começou a preparação com o time sub-20, os moleques ali, antes, uma preparação mais forte. Então eu acredito que agora que o Cruzeiro tá fazendo mesmo o trabalho mais forte com esse time titular. Então o Cruzeiro pagou uma conta muito cara contra o Atlético e contra o Botafogo, tanto que no segundo tempo não conseguiu correr, a perna tava pesada. E o Cruzeiro só sofreu 4 gols pro Botafogo. Poderia perder, tá, gente? Perder pro Botafogo? Poderia perder. Mas perder, como foi, sem fazer gols e sofrendo 4 gols, é porque o segundo tempo o Cruzeiro entregou. Inclusive o quarto gol, os caras, velho, deixa pra lá. Então, eu acho que faltou dedicação, faltou mais vontade, faltou correr mais, como correu ontem, que é o que não faltou ontem. Cara, não faltou entrega ontem. Faltou ainda preparo físico, faltou entrosamento, faltou que ainda tá na pré-temporada, mas não faltou empenho, não faltou dedicação. E em relação a essas lesões aí, cara, eu acredito que no segundo semestre elas vão piorar, tá? Infelizmente. Essa temporada agora vai ser uma temporada muito atípica e essas lesões elas vão ser recorrentes porque, cara, infelizmente, não deu e não vai dar pra preparar todo mundo fisicamente. Os jogadores vão ter que encontrar o seu melhor condicionamento durante a temporada. Alguns vão se lesionar. E aí, quem tiver um elenco mais robusto, vai sair na frente. Vai sair na frente. Porque se o Cruzeiro, imagine, o Cruzeiro perde um titular absoluto que não tem um reserva à altura durante a temporada. E vai acontecer, tá, gente? Tô jogando praga, não. Essa temporada vai ser maluquice. Tanto que olha pra você ver, cara. Porque tanto maluquice. Os torcedores cobrando uma demissão de treinador, gente. Hoje é dia 2, tem um mês de trabalho. Mas já tem 15 dias que já tem gente pedindo fora Tite. Loucura. Loucura. Essa temporada vai ser assim. Então vai ter jogador que vai se lesionar, que vai perder mesmo temporada, vai perder mesmo, infelizmente. Então quem tiver elenco vai sair na frente desses clubes que vão lutar pelos campeonatos Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E aí então, cara, o Cruzeirense ele tem que comemorar diante de todo esse contexto, o Cruzeirense tem que comemorar a vitória de ontem, cara. E eu tô vendo muito Cruzeirense, assim, rabugento, carrancudo, no último minuto. Cara, vamos comemorar, gente.
Vamos comemorar. É melhor e é mais fácil você treinar, trabalhar e evoluir em cima de um resultado positivo do que em cima de um resultado negativo. Vira um inferno. O treinador não tem paz, o elenco não tem paz. E tudo que o Cruzeiro precisa hoje, cara, é de paz pra trabalhar. E eu gostei muito que na hora da comemoração do gol, os jogadores comemoraram junto com o Tite. Aí tira aquela conversa de que o elenco não tá fechado com o Tite. Não é isso, galera. O corpo dos caras não estão 100%. É um trabalho novo, tem que se adaptar, é uma relação nova. Ah, mas é porque o Tite é ruim, porque ele é isso e aquilo. Não, cara, tem que dar tempo. E quando eu falo tempo, não é 6 meses, mas você tem que dar ali uns 60 dias, uns 90 dias. Que foi exatamente o tempo que o Leonardo Jardim teve também, gente, pra fazer o time engrenar. Eu acho de uma covardia, de uma sacanagem, velho. 15 dias. Hoje tem 30 dias que o Cruzeiro voltou aos treinos. Mas já tem 15 que o torcedor tá pedindo pro Tite sair. Eu acho isso uma covardia. Eu acho que isso de uma, desculpa a palavra, de uma imbecilidade. A não ser que você venha nas redes sociais e fale, gente, eu não sei bosta nenhuma da vida, eu sou uma pessoa imatura, eu sou, sabe, e eu vou falar merda aqui. Aí tá tudo certo. Agora não vem pessoas, cara, se posicionando como, não, isso é a vida. Não é a vida, cara. Isso não é a vida. Você não deve fazer isso na sua empresa. Você, como colaborador, não deve ser demitido com 15 dias porque você ainda não pegou o trabalho, porque você ainda não se adaptou com a galera da empresa. E principalmente ser levado em consideração a questão do Tite, né? A galera, porque o Tite no outro time ele foi assim, assim, assado. Ah, não, cara. Dá até preguiça. Então, cara, o torcedor cruzeirense ele tem que comemorar. Ah, mas é o Betinho. Cara, se tivesse perdido, tava todo mundo falando mal. Tava todo mundo descendo a lenha, né? Então, na hora da derrota, vale pra questionar. Vale pra criticar. Mas quando vence, não pode comemorar. Ah, não. Entendi. Tô entendendo qual que é a sua. Você quer torcer pro caos. Você quer ver o inferno. Você tá torcendo para as coisas dar errada. Pra sua vontade prevalecer. É isso. Porque na hora que erra, na hora que perde, vem e critica. Vem, usa as redes sociais e fala e fala e fala. Quando vence, continua usando as redes sociais pra criticar. Poxa, me ajuda aí, né, galera? Então, ó, vamos dar uma segurada aí. Vamos comemorar. É melhor você evoluir e trabalhar. O Tite agora vai ter tempo, né? Pelo menos uns 3, 4 dias pra preparar esse time para o Campeonato Brasileiro. E continuar melhorando. O Tite ontem melhorou pra mim, não fez merda. O time melhorou porque correu até o último minuto, se dedicou até o último minuto. O campo não era o ideal, o time ainda não é o ideal, a condição física não é ideal, mas correu e foi premiado nos últimos 30 segundos. É assim que tem que ser. Então já evoluiu, mentalmente já evoluiu. Aí, ó, eu tava esquecendo. Os jogadores, o que eu falei que isso mostra que a equipe tá fechada? Na hora da comemoração, todo mundo foi comemorar com o Tite. E os caras se abraçaram e ajoelharam. Isso é leitura corporal, galera. Isso é leitura corporal. Cara, o elenco tá fechado. E sempre teve, tá? Alguma galera tenta ficar plantando uma paradinha. Que o elenco não tá fechado, que tem grupinho, que tem racha. Os caras não gostam do Tite. Inclusive, eu tenho uma informação, cara, de que o Tite é um cara, gente boa pra caralho. Uma pessoa que convive, tá? Uma pessoa que tá ali no meio, ali que convive com todo mundo e tal. Fala, cara, o Tite é extraordinário. Tite é um ser humano extraordinário, de tratar todo mundo bem, com igualdade, de ser um cara simpático, de ter um ambiente bom de trabalho, do cara proporcionar um ambiente bom de trabalho. Dizem que a Toca da Raposa tá maravilhosa pra trabalhar. Que já tava assim ano passado. E continua sendo um lugar maravilhoso pra se trabalhar. Um ambiente bom, legal, gostoso. Então não tem essa conversa de que o elenco tá rachado, que a galera não comprou a ideia do Tite. Não, velho, é adaptação mesmo. Só que é o torcedor que tá criando todas essas narrativas nas redes sociais. Ou criando ou comprando. Quando ele compra, ele pulveriza de quem criou. Às vezes ele não compra, às vezes ele mesmo cria. Porque ele vai lá e posta, ele fica lá incendiando e tal. Cara, não tem nada disso, não tem crise, não tem confusão. O Cruzeiro passou por uma mudança de treinador, precisa se adaptar, e isso precisa de tempo. Aí eu lembro da fala do Leonardo Jardim. Existe um processo. Ô, Leonardo, eu aprendi tanto com o Leonardo Jardim. Vocês vivem falando de Leonardo Jardim, mas vocês não lembram dos ensinamentos do Leonardo Jardim. Eu lembro todos os dias dos ensinamentos do Leonardo Jardim. Não torça pra jogador. Então isso serve pra treinador. Não torça pra treinador. Torçam para o Cruzeiro. Torçam para o projeto desportivo do Cruzeiro. E aí eu vendo a galera torcer pro Tite perder, pro Tite cair. Cara, você tá torcendo pra treinador. Você não tá torcendo pro clube. Você não está seguindo os ensinamentos do Leonardo Jardim. Ele é tão bom assim que você nem lembra. E outra fala do Leonardo Jardim. Existe um processo e é preciso respeitar esse processo. O time, e ele falou isso, tinha uns 50 dias de trabalho e o time não tava engrenando. Não estava respondendo aos treinamentos, a tudo que o Leonardo Jardim estava aplicando.
O time começou a dar resposta com 70 dias. Meu Deus do céu. Já imaginou você esperar o Tite dar a resposta com 70 dias? Você não vai suportar, mano. Você já tá cheio de pedra aí pra atacar no Tite. Você não vai aceitar isso. Então siga os ensinamentos do Leonardo Jardim. Tem um processo acontecendo. O Cruzeiro tá trabalhando. Tem que encaixar as ideias, as peças. E, cara, de verdade, eu acredito que vai encaixar. Mas só que o torcedor tem que ter paciência. Tem que ter paciência, cara. E eu não tô pedindo aqui a paciência que a gente não tinha nos últimos dias com o Diniz, que aí já tinha meses de trabalho. Que às vezes o torcedor não teve com o próprio Seabra, que já tinha meses de trabalho. Eu não tô falando de um treinador que tem meses de trabalho no Cruzeiro. Eu tô falando de um cara que completou 30 dias de treino, tá completando 30 dias de treino hoje. Beleza, galera? É isso, galera. Quinta-feira tem Curitiba, vamos melhorar, vamos continuar melhorando. E é Cruzeiro cabuloso na cabeça. Tamo junto.